Essa semana, dia 15, a gente comemorou o Dia Internacional da Família. E como o Rafa pediu, então a gente vai falar sobre a família. É um tema muito peculiar, né? Porque a certeza que a gente tem é que nós nascemos na família errada. Quem nunca passou por essa pergunta, né? Será que eu pedi para nascer aqui mesmo? Será que lá na hora que eu estava separando ali, né, não erraram, não aconteceu alguma coisa fora do percurso? Será que realmente a minha projeção era essa, de vir para essa família aqui? Por que será que às vezes parece que a gente tá tão certo e às vezes parece que a gente está tão errado? Por que será que gera tantas dúvidas em relação ao nosso âmbito familiar? São tantas questões que envolvem essa temática laços de família, são tantas questões que nos causa indagações, perguntas, dúvidas e reflexões, que a gente acha incerto a probabilidade de ter ou de estar no lugar certo ou no lugar errado. Porque na verdade, como um amigo espiritual esses dias trouxe para mim, tem questões de reflexão que nos geram mais perguntas do que respostas. E muitas vezes esse encontro que a doutrina espírita nos proporciona está em volta disso, de mais perguntas do que respostas. Porque as perguntas nos conduzem, nos leva cada vez mais a refletir, a questionar e a também nos entender, a entender o que é isso. É tão interessante que às vezes a gente começa com a interpretação errada. E nós, que estamos na doutrina espírita, temos uma clareza e uma leveza, porque a ótica da reencarnação nos faz compreender isso com outro olhar. E a grande questão é, muitas vezes a gente entende que nós estamos acertando as nossas dívidas em família. Estou acertando minha dívida, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu primo, meu colega, meu familiar mais próximo, a minha esposa, os meus filhos. Porque a gente tem aquela família direta que está ligado ali com você, né, carnal. E você tem aquela família também que são os seus mais próximos, que a doutrina espírita também nos trata como família, né? Nos traz essa reflexão da família. Mas alguns a gente escolhe, outros parece que não tanto, né? Alguns parece que a gente faz questão de estar do lado e outros a gente faz questão de estar distante. E aí? Eu estou pagando minhas dívidas? E a nova compreensão que a gente convida para todo mundo ter é de não ter o entendimento como dívida e ter o entendimento como dádiva. Família não é dívida, família é dádiva. E por que dádiva? Quem nunca aqui teve um problema familiar? Quem nunca aqui passou por algo ao extremo? Tem dois tipos de família, segundo a doutrina espírita, que é a família que a gente tem um vínculo de vibração, então aquelas pessoas que não têm problema nenhum em família, reencarnaram em conjunto por uma construção, por um progresso, aquele vínculo, se sente bem ali naquele ambiente, e aquela outra família onde a gente vem aprender, a gente vem evoluir em família. Eu, como sou um espírito um pouquinho atrás, eu não encontrei ninguém que está nesse vínculo amoroso, de ligação bacana, assim. A galera que eu estou convivendo está com o mesmo problema que eu tenho lá em casa mesmo, ó. Veio para provação mesmo, né? Veio numa densidade maior. A família veio num progresso muito mais forte. E a gente parece que passa provações dentro de casa, né? A gente parece que vive provações cada vez maiores no nosso ambiente familiar. Parece que as provações, elas são feitas assim, sob medida para a nossa família e para nós mesmos. Parece que o processo familiar, ele é muito grande.
E aí a grande pergunta, a grande questão que a gente chega é: você ama a sua família ou você só tolera ela? Você só está ali porque você tem um entendimento que Deus está em torno daquele projeto, que é espiritualidade maior, que é algo bíblico, que é algo estruturalmente visto pela igreja? Você só tolera ou você realmente ama? Porque às vezes a gente tem entendimento, né, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa caminhar, que o nosso progresso espiritual é necessário, e a gente ainda não consegue praticar o amor. E aí nosso entendimento hoje, nessa reflexão dessa noite maravilhosa, é entender onde que está o amor nesses laços familiares. Onde que a gente pode se conectar com a nossa família? Como que a gente pode se conectar? E é tão interessante porque a gente consegue ver nossa casa como um lugar de missão ou como um lugar de obrigação? A gente se entende que aquilo ali é uma missão ou só estamos cumprindo a obrigação? Todo mundo tem problema em casa, em convivência. Um amigo espiritual estava me trazendo uma reflexão na construção dessa temática, dessa reflexão que a gente vem trabalhando essa semana em outras casas também, que a gente tem um pequeno ensejo que é da verdade absoluta. Todos nós temos para nós uma verdade absoluta. Então eu crio verdades absolutas da minha vida. As verdades absolutas, elas são tão extremas que eu crio verdades absolutas sobre tudo. Quer ver? A minha esposa criou uma verdade absoluta que toda vez que você enxuga pós-banho, que a toalha deve ser estendida. E eu acho que ela combina mais ela ficar em cima da cama, né? A verdade absoluta é tão grande que esses dias eu estava vendo uma tia minha e ela explicou que você tem que lavar o arroz para fazer. E a outra falou que não, que você já pode fritar direto e não precisa lavar o arroz. Você vai fazer um café, você decide fazer uma receita diferente. Você coloca água para ferver junto com pó. O outro não, coloca tudo no coador. As verdades absolutas diz a cor da pele, a cor da sua roupa, diz sobre as suas tendências, diz sobre a sua personalidade, sobre como eu vou acordar, como eu vou dormir, como deve ser minha bagunça. Você vê que lá em casa, minha esposa não gosta que eu pego a minha roupa e deixo ela jogada no meio da casa. Gente, aquilo vira um objeto de decoração tão bonito, né? Aquela calça jogada assim, ela não gosta. E eu tive que aprender a conviver com isso. Mas é engraçado que a familiaridade dela é muito próxima da minha mãe, que minha mãe também já não gostava da roupa jogada pela casa. Então a gente vai convivendo com isso. Mas eu não vou mudar a minha verdade, né? São verdades. E as verdades são tão grandes que a gente vai convivendo com isso e acreditando nela. E defendendo ela. E é verdade em cima de tudo. Eu acordo e gosto de tomar banho. Aí o outro não gosta de tomar banho. Eu acordo e gosto de escovar dente antes do café da manhã. Para o outro, a cultura dele é que é depois do café. E a gente briga pelas nossas verdades. E parece que quanto maior é a convivência, quanto mais horas a gente passa, maior é a briga. Porque, eu e o Rafael, como a gente não convive junto, então eu respeito a verdade dele. Mas se a gente começa a conviver junto, aí a verdade dele já começa a me incomodar. E esse projeto de família, ele só pode ser de Deus, gente. Não tem outra pessoa por trás desse projeto. Não tem outro ser, não tem outra energia tão brilhosa, tão magnífica para estar em torno da família. Porque junta-se duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A vem com todas as convivências, todas as criações dela. E a pessoa B vem com outras. Aí você fala, olha, a partir de hoje, vocês dois estão abençoados por Deus e vão morar na mesma casa. E agora vão começar a construir uma família. O A gosta de acordar tarde, o B gosta de acordar cedo. Um gosta de ver televisão ao dormir, o outro gosta de escutar música. O outro não gosta de nada, um gosta da luz acesa, o outro da luz apagada. Um gosta de jantar, o outro gosta de lanchar.
Um gosta de tomar banho quente, o outro de banho gelado. Um sente frio, o outro sente calor demais. Quanto maior a divergência, parece que combinam e se apaixonam. Dois pombinhos maravilhosos. Na hora que casa, fala: meu Deus, que projeto é esse, gente? Como é que eu caí nesse projeto? Tem alguma coisa errada, não é possível. E aí você começa a se familiarizar mais com os ensinamentos de Jesus e Cristo, com os ensinamentos que Deus nos deixa através do que Jesus nos vivenciou aqui. A gente começa a entender que tem alguma coisa muito grande por trás disso. E na hora que você começa a balizar essas duas pessoas que formaram um casal, vem um filho. Os dois acham que encontraram a paz. O filho bota o pau para quebrar. O casal é a paz e amor. Ou o casal é pauleira, o filho é paz e amor. Aí na hora que começa a colocar nos eixos, combina o casal com o filho e tal, chega outro filho, totalmente oposto do primeiro filho. Já está na hora de arrumar outro filho, viu? Já para dar uma bagunçada e tal. Ó, vovô, vovó já acostumou. Como é que é a dificuldade, né? A gente vai se enfrentando em desafios e a gente vai convivendo diante disso. A gente tem sogro, sogra, a gente tem pai, mãe, tio, tia, aí tem a família do lado de lá e a minha família, né? Esses dias eu falei com minha esposa, ela falou: não, porque é sua família. Eu falei: mas é a sua também, né? Aí a gente vai tendo as famílias. E aí? Isaías fala que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Graças a Deus, porque se não fosse essa misericórdia de Deus, a gente não conseguia viver em família, não. E o projeto nosso, em torno da nossa verdade absoluta, e em torno principalmente do nosso ego e também do nosso respeito. Nós vivemos um processo hoje que é um processo perigoso, que é do respeito. Eu quero ser respeitado porque eu sou gordo. Eu quero ser respeitado porque eu gosto de A, porque eu gosto de B. Eu quero ser respeitado porque minha posição é essa, porque meu pensamento é esse, porque minha cor favorita é essa camisa branca, porque o meu óculos é desse jeito. A gente busca uma estrutura em torno de nós de respeito tão grande, que eu não consigo respeitar o próximo mais. Eu não consigo entender mais o pensamento do próximo, porque a minha verdade é a minha verdade. O meu pensamento é absoluto. E ai do que pensa diferente de mim. Está errado. Vai para o inferno, vai queimar no inferno aquele que está pensando diferente. Ainda bem que a doutrina espírita já nos traz que esse inferno nem existe, nem fogo lá está tendo. Então, a gente em busca dessa defesa nossa, e elas vão aos extremos. É facinho, né? Direita ou esquerda? Nós vamos defender política A ou política B? Nós vamos defender posições de intolerância religiosa ou tolerância? De posições relacionadas à sexualidade ou não? Liberar as drogas ou não? Armamento? Não, se a gente puxar 10 assuntos aqui, nossa senhora, cada um sai para um lado, porque a minha verdade. Eu pego a verdade, é igual um pet, né? Eu crio ela, eu dou ração para ela, eu alimento, eu levo ela para vacinar. O que é isso, meu filho? Minha verdade, estou tratando dela. Não chega perto não, que ela morde. E aí, o que acontece? Qual que é o grande problema e o grande perigo disso? Porque a minha verdade, ela me faz viver a individualidade. Eu vou vivendo minha individualidade, que está ótima, porque a minha verdade é a minha verdade. Eu vou me respeitando, exigindo respeito de todos. E quando eu vou para a sociedade, para o social, eu não consigo. Eu não tenho sucesso na vida em sociedade. Por quê? Porque papai pensa diferente de mim. Mamãe, então, gente, minha mãe está atrasada demais. Que pensamento arcaico que mamãe tem. Meu pai não sabe de nada.
Meu pai não sabe de nada. Certa vez eu entrei num golpe de um estelionatário, sabe? E para comprar um negócio mais barato e tal, porque eu era o espertão. E meu pai falou comigo assim, ó, furada. Eu falei, meu pai, coitado, meu pai não sabe de nada. Depois que eu perdi um bom dinheiro, eu falei assim, gente, não é que papai sabia das coisas? Sabia do que ele estava falando, mas eu precisei perder o dinheiro, né? Precisei ir lá e sentir a dor do negócio. Espírito atrasado só aprende na dor, né? Gente, o atalho, ele falou, ó, furada. Eu não acreditei. E aí a gente vai entender esse processo da nossa convivência individual para a nossa convivência familiar. E aí é um processo complicado. É um processo que exige muito de nós, porque ela entra dentro da lei de cooperação. Ela entra dentro da parte que vai falar sobre esse ambiente de cooperação, porque viver em família é cooperar. Viver em família é cooperar um com o outro, é ter esse processo de encontro. E aí a gente tem essa ilusão da minha verdade com a sua verdade, de forma única, e a gente esquece todos esses pontos de vista do próximo. E a gente consiste em entender que cada um tem a sua verdade, e eu vou precisar respeitar, conviver, amar, vivenciar. Às vezes eu vou dormir junto, na mesma cama, vou ter que compartilhar o ar-condicionado, né? O 18 fica ótimo para mim, mas o 24 fica ótimo para minha esposa. O meio termo disso é difícil. Quando ela assusta, já botei no 18. Quando eu penso que não, tá no 25. E aí a gente fica ali. Quantas vezes nós estamos em briga pela temperatura ideal do ar-condicionado? 23, calor demais o 23. 16. Vocês veem, é difícil, gente. A convivência, ela é altamente desafiadora, mas a proposta é de Cristo. Altamente atrativa. Porque a proposta de Cristo é em torno da amorosidade. A proposta de Cristo, que nos convida para o ambiente familiar, é em torno de um espaço em torno da segurança, da compreensão. O modelo de família, esse projeto magnífico, que na hora que você olha, você fala assim, tem tudo para dar errado e só dá certo porque é de Deus. Se fosse outro autor, tinha dado errado. Se outra pessoa tivesse pensado, vou criar um modelo aqui, modelo familiar, o projeto é de Deus. Quando você para analisar, estudar e fazer essa reflexão, nós temos certeza da colaboração e da existência da espiritualidade maior, dos anjos em torno desse projeto familiar. Porque não tem condição, gente. Você junta culturas, ideias, pessoas diferentes no mesmo âmbito familiar. E parece que reencarna outras que... eu estou no Brasil, nasceu uma... Gente, esse menino veio da Ásia, não tem lógica essa reencarnação que veio aqui. Esse outro não, esse daqui não tem, veio da outro continente. Esse veio do continente antigo. E a gente vai somando aquela uma mistura no liquidificador, uma receita. E o maior problema é que a gente quer a receita certa, né? Você está pronta para fazer um bolo. Você fala, eu tenho trigo, eu tenho ovo, eu tenho leite, vou fazer meu bolo, vou fazer uma broa, começar. De repente chega um frango desfiado. Você fala, o que eu vou fazer com esse frango? Gente, eu vim fazer bolo. Você fala, mas dá para fazer uma torta de frango também com esses condimentos que eu tenho aqui. Então, às vezes, é fazer a torta de frango. Às vezes, nós não estamos prontos para aquela receita que nós estamos querendo fazer. Então, nós vamos ter que dar uma analisada em todos os ingredientes que estão em cima da mesa para a gente se preparar melhor. Gente, a sensação que eu tenho é que não fui eu que fiz essa programação. Alguém influenciou nessa programação. É claro que influenciou, porque um espírito atrasado, igual eu, tinha capacidade de fazer minha programação toda sozinha? Claro que não. Eu tive muita amorosidade de outros amigos espirituais me sugerindo, olha, eu penso que para você trabalhar a amorosidade, seria bom você reencarnar junto com fulano.
Olha só que coisa maravilhosa. Vocês dois inimigos já têm 15 reencarnações que vocês veem como inimigo. Por que vocês não veem agora essa encarnação na mesma família? E aí eu lá em cima falei, que ideia fantástica. Concordei com essa ideia, gente. Por que eu concordei com essa ideia? Porque a família, ela é a escola da vida. A base da moralidade, ela está dentro da família. A busca contínua que a gente tem, ela está em torno da família. Então a nossa moralidade, a nossa construção social, ela se dá o start na família. Esse ser que a gente convive, ela está dentro disso. Então esse espaço coletivo, esse processo de comunidade e essa disputa da nossa individualidade, ela nos encontra nesse processo da família. E nós nunca estamos sozinhos, nós sempre estamos juntos. E às vezes, por mais distante que você esteja, a gente começou a fazer isso, fugir. Antigamente, os mais antigos aqui, estava tudo junto, né? A mãe ficava ali, aí os filhos iam, aí era ali na fazenda mesmo, uma casinha perto, não se distanciava muito, e aí nascia a criança, aí tinha a tia-avó, a avó, a mãe, a prima, a vizinha, a colega, estava tudo junto ali para ajudar a criar, era aquele negócio em conjunto. Hoje não. Eu estou a 2.500 quilômetros de distância de mamãe e papai. A gente parece que vai se distanciando cada vez mais, mas rapidinho já arrumei alguém, casei, né? Parece que eu fui para longe para arrumar um casamento. A programação já era essa, né? Distancia que nossa casa, bobo. Vai para você ver. Fui e casei. E aí? A gente vai se distanciando, né? Esses dias eu estava com a jovem falou assim, na mocidade, a gente trabalha junto com os jovens, e a jovem falou assim, será que não tem um emprego para mim bem longe, não? Falei, por quê? Ela, para ficar longe da família. E a gente riu, né? Ela também, e o tema era família, a gente riu, porque a busca parece que é essa, né? Se eu me distanciar, vai dar certo. Não dá nada, né? E é nessa busca da individualidade nossa, para nossa certeza e nossa verdade, a gente vai fugindo às vezes dos encontros familiares, mas deixando pendências. E aí quando a gente vai entendendo isso, a gente entende que nossos parentes, eles são instrumentos divinos para o nosso crescimento. Eles são instrumentos divinos para o nosso crescimento, porque na escola da vida, a gente entende que esse processo é mais certo. Ninguém nasce em uma família por acaso. Tem gente que acha que caiu de paraquedas, né? Ó, a cegonha estava passando, eu caí e nasci aqui de paraquedas. Não tem isso. A espiritualidade não erra o endereço. Não erra. Você nasce onde que é necessário. Todos são enviados por Deus na sua família para a sua evolução. O projeto reencarnatório familiar, ela tem a ver com a sua necessidade, tirando os que vêm para missão, né? Para poder uma vida fantástica, cheia de luz, ensinar a todos. Tem gente que reencarna com esse projeto, tem gente que reencarna com um projeto que envolve as provas, as expiações e um encontro com a regeneração, que é esse processo que a gente está passando agora. Por mais que eu goste de matemática, que eu faça uma aula de matemática, eu não tenho interesse nenhum em levar atividade para casa. Mas a professora tem certeza que eu preciso de levar atividade para casa. Por mais que eu goste das aulas de matemática, a professora insiste que eu preciso fazer um trabalho em grupo. Por mais que eu goste da aula de matemática e aprendo, a professora insiste que é necessário uma prova para eu mostrar que eu aprendi. Por mais que eu goste e ame a professora, ela insiste do nada em aparecer com uma prova surpresa de matemática. Terror da reencarnação são as provas surpresas, né, gente? A gente vem direitinho do nada. O que é isso? Aí o mentor aparece e fala, prova surpresa. Não, gente, não estava combinado isso, né? Quem criou essa prova surpresa? As provas surpresas vão aparecendo. Eu tenho a sensação que tem mais prova surpresa aparecendo do que prova marcada. Porque a prova agendada você estuda para ela.
Mas o problema da prova agendada é que tudo que cai na prova, você chega ao professor e fala, gente, eu estudei outra matéria, o capítulo que eu estudei não caiu. Não é assim a prova. E na escola da vida, da família, é desse jeito. A professora vai passar atividade para casa, trabalho em grupo, trabalho individual, vai dar prova surpresa, vai dar prova, e de vez em quando a gente ainda cai na recuperação. Quando eu escolho, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade eu quero ser engenheiro, eu faço o planejamento então de fazer uma faculdade de engenharia. E nessa faculdade eu vou ter cálculo 1, 2 e 3, eu vou ter arquitetura, eu vou ter desenhos, eu vou ter balizamento, eu vou ter um monte de coisa que eu não tenho ideia porque eu não sou engenheiro. Mas eu vou ter um monte de matérias para eu me transformar em um engenheiro. Não é mesmo? Então eu escolho essas matérias, é um self-service. Aí para a reencarnação, que o seu projeto é evoluir, você acha que você não escolheu, não? Eu vou escolher aqui os coaches espirituais que vão reencarnar junto comigo. É tipo a oração de São Francisco, né? Para eu conseguir alguma virtude, eu trabalho uma vicissitude. Para eu cumprir os bons sentimentos e bons pensamentos, eu trabalho uma necessidade. E parece que as maiores necessidades, porque não é por acaso, não se passa em torno do acaso alguém conviver com você 24 horas por dia e a espiritualidade colocar ela por acaso na sua casa. E parece que essa pessoa, ela tem algo que te incomoda profundamente. E a dinâmica que eu chamo para a gente trabalhar é o seguinte: pensa alguém da sua família? Pensou? Qual que é o maior desafio que essa pessoa te dá? Qual o maior desafio que pensa na mais difícil, para a gente já facilitar a dinâmica. Qual que é o maior desafio que esse ser te dá? Não fica olhando um para o outro não, viu gente? Que a gente percebe que você está pensando no outro. Qual que é o maior desafio que essa pessoa te dá? Pensou? Ficou claro, evidente? Às vezes ficou antes mesmo de eu falar da pessoa, né? Você já veio com raiva da pessoa aqui. Agora, vamos pensar o planejamento espiritual. O que você aprende com isso? Se essa pessoa faz você ter muita raiva, você tem amorosidade, bondade. Se essa pessoa é uma pessoa lerda, devagar, na sua velocidade, na sua verdade, essa pessoa te ensina sobre a paciência, então. Ou se essa pessoa é muito rápida, ela te ensina sobre a compreensão mais ágil sobre as coisas. Por maior que seja o desafio dessa outra pessoa, tem um ensinamento. Faz isso, lista as 10 pessoas que você mais convive, as 10 coisas que mais causa irritação, problema e desafio nessas pessoas, e os 10 aprendizados que você tem com isso. Aí a gente vai entender que de dívida não tem nada, é dádiva. Que o processo reencarnatório em torno da família é um processo de dádiva. Deus colocou as pessoas certas em nossa vida. A espiritualidade organizou cada pessoa necessária para a nossa evolução espiritual. Não abandona não, que na próxima você vai ter que conviver com ela para aprender algo. O desafio é alto, é grande. Mas por que o desafio é alto e é grande? Vocês sabem? Porque o autor do desafio é nós mesmos. O desafio é para nós. Deus está lá, nossa, que desafio alto. Imagina Jesus, meu Deus, que desafio é esse que esse filho está passando? Não, é nós mesmos que estamos decidindo passar por esse desafio. Por quê? Porque nós somos teimosos. Todo mundo já sabe que tem que amar, não sabe? Aí você quer discutir, você quer brigar, você pega seu banquinho da verdade e coloca ele e fala assim: eu vou sentar no meu banquinho da verdade, sai fora que ninguém está com mais verdade que eu. Aí aquilo já vira uma guerra, a terceira guerra mundial dentro do seu lar, né? Você acha que o mundo está acabando, na hora que você sai lá fora o mundo está super bem, tranquilo, mas lá dentro a guerra está grande, está para um lado e para o outro. Quantas vezes as dificuldades de convívio, elas não gritam muito mais? Porque qual é o maior motivo das nossas brigas, das nossas dificuldades familiares? São as coisas mais
insignificantes e irrelevantes que a gente pega. Já te falei 1000 vezes que não é para deixar esse copo aqui do lado da pia. 1000 vezes é muitas vezes. Será que a pessoa falou 1000 vezes mesmo? Já te pedi um monte de vezes. Ô, gente, eu gosto de tomar banho e sair do banheiro assim molhando tudo, sabe? Porque a água é energia, não é uma coisa maravilhosa. Minha esposa não gosta que eu molhe o banheiro todo. Não sei por que ela... Claro que ela precisa evoluir em relação ao entendimento que a água pode se espalhar por todo o banheiro. Ela não entende porque eu não enxugo lá no box. E eu não entendo qual que é o problema de eu molhar a casa toda, gente. Você quer ver quando eu esqueço a toalha e eu saio todo molhado para pegar... Gente, eu tenho a sensação que eu vou voltar para o plano espiritual quando ela me encontra com a casa toda molhada. Eu falo assim, agora, estou voltando. E ela tem uma compreensão mais tranquila e leve sobre esse momento, né? Ela criou uma teoria que você deve enxugar dentro do box. Não entendo isso. E eu lembro que minha mãe também gostava dessa mania, né? Mania boba, né, gente? E a gente vai se encontrando em um monte de mania, em um monte de coisa que eu defendo como minha verdade absoluta, é só minha. E aí eu vou entrando em conflito, e eu não vou entendendo a amorosidade que o próximo tem e pode gerar sobre mim. Eu não vou entendendo os ensinamentos que o outro vai trabalhar em torno de mim mesmo. Eu não vou entendendo que o outro tem muito mais a colaborar comigo para eu aprender e evoluir. E aí a gente vem em um objetivo, ou aprender ou ensinar. É engraçado. Reencarnamos só com professores, todo mundo quer ensinar. Todo mundo tem uma certeza absoluta de tudo que faz. E a gente vai se distanciando da humildade de aprender. E a humildade de aprender, ela é tão grande, que tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu vou ler ela, que é a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa questão está perguntando qual seria para a sociedade o resultado que a gente tem de relaxar os laços familiares. Minha mãe, tadinha, está ultrapassada, eu vou largar ela para lá. Não, meu irmão tem problema, vou deixar de lado. Minha tia, gente, todo mundo tem uma tia que dá conta da vida da família inteira. Todo mundo tem uma tia que sabe de tudo. Todo mundo tem um tio que é parado, que não faz nada. Todo mundo tem um primo de quase 40 que é o nem trabalha e nem estuda, não faz mais nada, vive lá na casa da família. E a gente vai tendo essas particularidades, e aí dá uma vontade de ter um... Allan Kardec é muito chique nas perguntas, né? Olha a pergunta que ele faz. Um relaxamento dos laços familiares. É falar assim, ó, não quero conviver mais com você. Vou ignorar minha tia. Gente, não tem jeito. Aquele primo não dá. Meu primo, gente, olha a posição política dele. Não vou conviver mais com ele, sai fora. Minha mãe não dá. Meu pai não tem jeito. Só eu que sei as coisas, né? Engraçado, um espírito de luz desse. Só a gente que sabe. E aí, qual que é o resultado de eu me relaxar com os laços familiares? Porque a temática é em torno dos laços familiares. Mas parece que a tentação que a gente tem todos os dias é de puxar, né? Você tem um laço bonitinho, se você puxa, o que acontece com o laço? Ele desfaz. Todos os dias parece que a gente amanhece numa vontade profunda de puxar, relaxar. Esses dias eu escutei de uma mãe falando assim, ela tem 3 filhos. Eu não via a hora dos meus filhos saírem de casa, porque eu vivia num ambiente em torno das piores vibrações possíveis. Aquilo deveria ser semelhante ao inferno astral. Porque meu filho era isso, minha filha era isso, meu outro filho era isso. E aí esses dias ela me relata que ela está com a crise do ninho vazio, que chama, né?
ninho vazio. Ela acostumou tanto com aquela 220, aquela energia, aquele menino correndo para um lado e para o outro, confusão todo dia para resolver, que na hora que os 3 filhos saíram, foram embora, ela se sentiu no poço da solidão e entrou na depressão profunda. E está vivendo uma experiência nova em torno da verdade que ela pediu, de ter tudo aquilo afastado dela. Então, muitas vezes, o nosso entendimento e a nossa vontade dos relaxamentos familiares, dos laços que a gente tem, elas são confusas. E o que o Espírito de verdade, o que a espiritualidade nos traz como resposta? Uma recrudescência do egoísmo. O resultado é isso. E o que significa isso? Uma elevação do ego, uma evidência do ego, uma potência do ego. Porque toda vez que eu decido me afastar e relaxar os meus laços familiares, eu estou dando voz para quem? Para o ego. Porque o ego trata sobre quem? Eu mesmo. Sobre as minhas verdades absolutas e o meu encontro. E eu não consigo ter entendimento suficiente para perceber o que o próximo pode contribuir para mim. E o que eu posso contribuir para o próximo. E aí, essa dúvida nos paira e nos gira em torno do entendimento da família que eu reencarnei. E a gente começa a nos entender como essa escola familiar, essa escola da vida que é a família, nos tem processos para ensinamento, nos traz e nos mostra a capacidade evolutiva que a gente tem. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina nos mostra sobre a evidência que a gente tem em formar a nossa família. Então nós pedimos para reencarnar com o que estamos aos nossos lados. Nós pedimos por esses laços e esse lar. Nós solicitamos, imploramos, me dê essa oportunidade para essa evolução. Eu preciso disso para eu aprender. Quando a professora aplica a prova, o objetivo dela é dar bomba no aluno? É pôr de recuperação o aluno? É prejudicar o aluno? Não. É passar por um processo de prova, é passar por um processo de expiação e termos a capacidade evolutiva de vivermos essa primeira hora da regeneração, de ressignificar, de nos regenerar e de nos compreender. Ressignificar palavras, de vez dívida, dádiva, parecem, né? E nos compreendem. E entendemos essa busca, essa continuidade que a gente tem. A família, ela na verdade, ela é a ideal para a nossa evolução. O ambiente familiar que a gente vive, ele é o processo ideal que a gente tem. E o processo que a gente tem, ela lembra muito uma historinha que a gente trabalha na evangelização para explicar sobre a família. E às vezes a gente precisa ser evangelizado também, né? Porque nós somos crianças tentando evoluir, dando passos curtos da evolução. E conta-se que na era glacial, os porcos espinhos perceberam que para sobreviver era necessário o calor do corpo de um do outro. E os porquinhos de espinhos, porco espinho, foram se juntando para sobreviver. E quando eles se juntavam, o que estava acontecendo? Eles estavam se machucando, espinhando, ferindo. Mas quando ele afastava, ele morria congelado. Quando ele juntava, ele estava sendo ferido. E aí eles foram achando um jeitinho para poder ficar de uma forma menos pior, né? Não existe menos pior, mas é o menos pior que tinha.
mais confortável no meio daquela machucadinha. E um espirro que um desce já machucava todo mundo, né? Aí voltava. Nós somos porcos espinhos em busca da sobrevivência da era glacial, que é essa era que gira em torno do distanciamento, do gelo que temos em torno de nós, desse encontro que a gente tem, e cada vez que eu aproximo mais da minha mãe, eu tomo uma espinhada. Quanto mais eu chego perto do meu irmão, da minha irmã, eu tomo outra espinhada. E eu vou aprendendo que aquela dor, ela me serve e ela tem muito mais ensinamento do que o gelo, do que o vento gelado que está lá fora. Que a vida solitária, distanciada dos laços familiares, nos gira em torno do ego. Nos dá voz e evidência que o ego é muito maior que isso. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, refletir e imaginar quais são os obstáculos que eu coloquei para a minha evolução moral. Quais são as provas que eu mesmo fiz, articulei e projetei para mim mesmo? Quando a gente é aluno, eu não sei se vocês têm experiência de passar pela recuperação na escola, mas eu gostava muito da recuperação porque eu gostava muito de estudar. Então a aula acabava mais cedo para minha irmã, que era nota 10, e para mim, eu sempre gostei de ficar mais tempo na escola. O que eu ia fazer em casa? Nada, né? Então eu adorava uma recuperação. E uma das táticas dos professores da recuperação é você fazer o exercício para você mesmo. Então você pegava e fazia a provinha de matemática que você mesmo ia responder. Então você desenhava as questões e depois você respondia sem cola, né? Essa prova que nós estamos vivendo foi desenhada por nós mesmos. A gente era uma dificuldade eu responder as provinhas que eu fazia para mim mesmo. Eu virava para a professora e falava, mas está errada essa questão. Ela, mas foi você mesmo que fez? É a gente aqui. A gente chega à noite em casa para orar e fala assim, Senhor Deus, abençoa minha esposa, que tem alguma coisa de errado. A espiritualidade olha lá de cima e fala assim, meu filho, foi você mesmo que programou isso. Você mesmo que pediu essa prova. E aí? Como que a gente se encontra diante das nossas provas? Qual que é a capacidade que a gente tem? A gente precisa fazer esse desenho e entender o que cada um da nossa família, esse mapa da minha missão com a minha família, para entender o que cada um da minha família tem para poder me agregar. Na escola da vida, a família é a nossa primeira sala de aula. É onde que a gente aprende e nenhum livro tem capacidade de ensinar. A gente aprende a amar quem pensa diferente. A gente aprende a perdoar quem erra com a gente diariamente. E a gente aprende a evoluir junto. A gente aprende a amar por convivência, por existência, por aproximação. A gente colabora, a gente coopera, a gente vive um ambiente em comunidade. A gente vende a nossa individualidade para viver em comunidade. A gente larga daquilo que faz sentido para a nossa existência em um quarto fechado, com as nossas particularidades, com o nosso entendimento e amorosidade por nós mesmos, que é evidenciada pelo ego e muitas vezes que causa desrespeito ao próximo em busca brusca daquilo que a gente entende que soa com mais leveza e sentido para o nosso ser, e distanciamos daquilo que foi programado por nós mesmos para a nossa evolução.
Às vezes, e muitas vezes, mais vezes do que a gente pode pensar, o milagre não é largar a mão de quem a vida mandou a gente segurar. O milagre é a gente viver, conviver, respeitar, amar essas pessoas que vieram com um objetivo e uma determinação e trabalham de uma forma diferenciada, porque todo o lar, ele na verdade, ele é um campo experimental para o treinamento do amor incondicional a Deus, que nos dá certeza sobre esse projeto, a nós mesmos, nos respeitando, e ao próximo, entendendo e convivendo com o que ele tem a nos ensinar. Que possamos não desafrouxar os laços familiares, mas apertar, perdoar, amar, entendendo e respeitando o que cada um tem a nos ensinar. E que a paz do Mestre Jesus nos faça ter esse entendimento com mais leveza, mais compreensão, para que a nossa evolução espiritual faça sentido, para que a nossa evolução moral tenha respostas, que o nosso entendimento familiar e esse espaço seja a verdadeira escola da vida para o nosso progresso. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.